Tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo à última aula desse módulo, cenário e projeções, tá? Nessa aula, a gente está aqui com uma outra planilha. A gente tem aqui o mês e o faturamento de uma determinada empresa. E com esses dados que a gente tem aqui, nós conseguimos fazer projeções de faturamento de acordo com esses dados aqui, tá? E é muito simples fazer isso também. Você vai deixar selecionado aqui em alguma área dessa planilha, dessa base, e você vai em planilha de previsão. Aqui nessa planilha de previsão, ele vai mostrar aqui para nós o histórico que nós temos na nossa base, na nossa matriz, e a previsão de faturamento para os próximos meses. Então aqui vocês podem ver aqui em laranja umas aberturas aqui de acordo com o que a gente selecionar. Eu vou mostrar para vocês como que faz a edição disso daqui, como que a gente pode considerar se o número vai ser mais ou menos válido ou não como previsão de faturamento. Então, ó, nós temos alguns dados aqui para editar. Então aqui, ó, você vai abrir essa abertura de opções aqui e ele te mostra alguns dados para você preencher. Primeiramente, o término da previsão vai ser quando? Você vai selecionar. Então, meu término de previsão vai ser março de 2022, 1/3/2022, o mês de março. O início da previsão vai ser quando? Então, o início ele vai ser quando terminar esses dados aqui, quando terminar o último mês. Então, o meu histórico, a minha planilha de faturamento, ela termina em setembro de 2021. Quero que a minha previsão seja feita a partir de setembro. Então, eu coloco aqui, início da previsão, setembro, que é justamente aqui que começa. No mês de setembro de 2021, ele começa aqui a prever, a fazer a previsão de faturamento desses meses aqui, até março de 2022. Temos aqui uma outra opção, intervalo de confiança. Esse intervalo de confiança ele vai determinar o nível de confiança da sua previsão. Então, quanto mais você aumenta, por exemplo, se eu deixar aqui 100%, 99, aqui, 99,99. Se eu deixar quase 100%, o que pode acontecer aqui? Ele pode se deslocar muito do real. Então, tem uma abertura muito grande aqui, então o número pode fugir muito do que eu estou buscando, então pode fugir da minha previsão. Tanto que eu posso colocar também 50%. Então meu nível de confiança ele vai ficar meio a meio, ele pode dar 50% errado, 50% certo. Ele pode se aproximar muito ou não. Então vai depender muito do que você selecionar. Óbvio, se eu deixar 50%, a margem de erro aqui ela vai ser menor. Então a margem de erro ela vai ser menor porque você colocou 50%. Se você colocar 99% aqui, vamos alterar para 99 igual estava antes. Alterei para 99 aqui. Vejam que a abertura é maior, mas é mais provável que essa sua previsão de faturamento ela esteja aqui dentro dessa área aqui. Então é muito provável que ela não ultrapasse isso, então vai ficar meio dentro. Então aí é um pouco de estatística. Para não ficar tão deslocado assim, eu vou deixar 70%, nosso nível de confiança em 70%. Então vai ficar meio que dentro aqui dessa região. Sazonalidade. Isso aqui é para quando tem... Geralmente as empresas têm períodos que ela fatura mais do que outros. Por exemplo, final de ano, que o pessoal gasta mais, datas comemorativas, dependendo do segmento da sua empresa, vão ter meses que vai ter um faturamento maior. Então aqui você consegue determinar esses meses, se eles vão faturar mais ou não. Ou você faz isso manualmente, você coloca aqui, ou você detecta isso automaticamente. Como essa empresa que eu estou analisando aqui, ela não tem um segmento específico, eu vou deixar automaticamente, que ele vai analisar todos esses dados para criar uma previsão de faturamento. Temos aqui o intervalo da linha de tempo, que ele vai selecionar essa região aqui, ó, ele selecionou a parte do mês, ele selecionou toda essa coluna do mês. Aqui ele selecionou toda a região do faturamento. Temos esses dois pontos aqui, preencher pontos ausentes usando interpolação ou zeros. Isso aqui você altera se você quiser. E aqui temos agregar duplicatas usando contagem, máximo, mediana, você consegue selecionar também. Aqui eu deixo na média, que é o formato padrão, tá? Basta eu criar e ele vai abrir uma outra planilha aqui para mim. Vou dar um OK aqui. Ele vai abrir uma outra planilha. O que ele fez? Ele pegou o meu histórico, que eu já tinha pronto, e ele simplesmente acrescentou na planilha os meses de previsão. Então ele colocou aqui a previsão de acordo com esse histórico. Então vocês podem ver que esse histórico aqui ele é muito deslocado. Tem mês que eu faturo 490 mil, tem mês que eu faturo 150 mil. Então ele muda muito. Então não é uma previsão muito aceitável, porque ele vai modificar muito. Então vocês vejam que ele fez aqui uma previsão para mim de acordo com o que eu tenho. E gerou esse gráfico para mim, para eu analisar de acordo com a minha projeção. Então vocês vejam que tem todo o histórico de faturamento real e
a previsão de faturamento até março de 2022. Tá? E aqui você altera o seu gráfico de acordo com o que você quer. Você coloca o título no gráfico, você coloca os valores no gráfico também. Vai ficar um pouco poluído, mas aí vai de acordo com o que você quer. Tá? Você pode deixar 100 aqui, só para analisar com a imagem do gráfico. E assim finalizamos esse nosso módulo de cenário e projeções com uma aula de previsão de faturamento, pessoal. Se ficou com alguma dúvida, me escreve, reveja as aulas, tá? Não fiquem com dúvida. Te vejo no próximo módulo, até mais e tchau!